Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas no mínimo, curta, assista ao programa, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Chris Hedges. Chris é um jornalista, autor e comentarista político americano. O canal do YouTube e o Substack dele estarão linkados na descrição. Chris, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Chris, welcome back to India and Global Left. Obrigado por me receber. If we could just start on Se pudermos começar de forma mais ampla, da última vez que nos encontramos, o presidente Trump havia sido eleito, mas ainda não tinha assumido o cargo. Qual é a sua avaliação do governo Trump até agora? Trump administration so far. Bem, o próprio Trump é intelectualmente superficial, impulsivo, errático e disperso. Infelizmente, as pessoas ao seu redor, e me refiro especificamente aos autores do Projeto 2025, sabem exatamente o que querem impor por meio de sua administração. Eles entregam a caneta para ele assina as ordens executivas. É uma leitura difícil, densa, mas é realmente o plano para a desconstrução do Estado administrativo. Isso inclui serviços sociais, Departamento de Educação, a Agência de Proteção Ambiental, programas como Meals on Wheels, e a redução do Estado a um sistema autoritário cujo foco principal é, claro, o enriquecimento da classe bilionária da qual Trump faz parte, mas também a segurança nacional, a segurança interna, o controle interno e a manutenção e expansão do império. Então está rapidamente se tornando um Estado autoritário que replica todas as características de qualquer Estado autoritário. Com esta exceção, é claro, é um império, o que na verdade o torna mais frágil. Mas é para lá que estamos indo. É isso que está acontecendo. E as instituições, incluindo os tribunais que têm a capacidade de impedir isso, foram ou neutralizadas, no sentido de que você pode ter juízes que emitam decisões contrárias às decisões de Trump, mas elas não são aplicadas pelo Departamento de Justiça, chefiado por um bajulador de Trump. Ele espalhou seus bajuladores. Essas pessoas são medíocres, incompetentes, mas ele os espalhou por toda a administração. E então você tem as grandes instituições, incluindo as universidades, que de forma muito tola acham que podem apaziguar Trump, fechando programas sobre o Oriente Médio e expulsando estudantes que protestam contra o genocídio. Isso também acontece na mídia. Você vê escritórios de advocacia cedendo a Trump, oferecendo assistência jurídica gratuita. Você vê a CBS resolvendo um processo judicial, acho que foi de 16 milhões de dólares, com Trump, que é um processo ridículo. Isso também é característico, quero dizer, eu vi isso na antiga Iugoslávia, mas é o que acontece. Essas instituições, claro, quando não há custo, falam sobre diversidade e democracia. E assim que há o menor custo, elas abandonam isso. Mas eles estão traindo o país por interesses próprios, mesquinhos e egoístas. E isso é tolice, porque a longo prazo, eles mesmos podem facilmente se tornar alvos sem qualquer tipo de proteção legal. E, novamente, isso é característico de regimes autoritários. Quero dizer, você viu, por exemplo, na Rússia de Putin, como ele foi atrás de oligarcas muito poderosos. Bem, Trump pode fazer o mesmo, quero dizer, com Elon Musk e outros. Então é isso que está acontecendo. Está acontecendo um pouco mais rápido do que a maioria de nós suspeitava ou previa. Mas está avançando rápido, porque não há oposição real, inclusive, é claro, por parte de um partido democrata falido, que é um cadáver político. Given this tilt towards authoritarian... Diante dessa inclinação para o autoritarismo, vimos um aumento no orçamento do aparato de segurança, e isso aconteceu após a demissão de centenas de milhares de funcionários federais, cortes na Seguridade Social, etc., etc.
Eu me pergunto, você enxerga espaços, e considerando toda a capitulação que você mencionou das instituições de elite, desde os tribunais até o Departamento de Justiça, incluindo universidades, você vê espaços de resistência? Estou pensando na ascensão de Zohran Mamdani, mas também vimos algumas manifestações contra a demissão de funcionários federais, etc. De onde você acha que pode surgir alguma resistência, se é que existe? What are the spaces from where you can see some resistance, if at all? Well, there is resistance, but it's resistance from Bem, existe resistência, mas é uma resistência de segmentos da população que não tem influência política real. Então sim, Mamdani pode até ser eleito, mas o aparato capitalista vai enfraquecê-lo e provavelmente destruí-lo. Os estudantes, que têm funcionado como a consciência da nação a organizar e protestar contra o genocídio, todos esses movimentos em cada campus, em um esforço coordenado, foram esmagados. O único mecanismo eficaz neste momento para impedir a ascensão do autoritarismo americano ou do fascismo americano é o trabalho organizado com a capacidade de paralisar a máquina do Estado, de prejudicar o comércio. E isso acontece através da greve. Infelizmente, há uma guerra contra o movimento sindical que remonta ao final da Segunda Guerra Mundial. O Ato Taft-Hartley de 1947 acelerou esse processo por meio de uma série de leis draconianas, incluindo as leis de direito ao trabalho. Apenas cerca de 11% da força de trabalho americana é sindicalizada, faz parte de um sindicato, e cerca de 6% disso são funcionários do setor público. Vimos isso na tentativa dos trabalhadores ferroviários de carga de fazer greve. Biden assinou uma medida, que é legal, para essencialmente em nome da segurança nacional ou do interesse do país, proibir a greve. Então esse é o único mecanismo, e a história já demonstrou isso repetidas vezes. Infelizmente o movimento sindical está fraco e não temos nenhum partido político, incluindo o Partido Democrata, que esteja aliado aos trabalhadores. Você tem figuras como Mamdani, mas Mamdani... E sabe, acho que Mamdani é emblemático da frustração sentida por grandes segmentos da população contra o duopólio corporativo que controla o país. Mas sem um centro de poder alternativo, sem uma forma de confrontar e enfraquecer seriamente as elites dominantes, então não vejo nada que possa detê-las, mesmo com uma figura como Mamdani. Quero dizer, lembre-se, o ICE agora, com esse novo orçamento, recebeu somas impressionantes de dinheiro. O orçamento anual deles, acho, será agora de cerca de 27 ou 28 bilhões de dólares por ano. Bem, isso é mais do que o FBI, o Departamento de Segurança Interna e os oficiais federais juntos. São capangas mascarados e não identificados. Muitos deles são recrutados sem qualquer tipo de treinamento real. Eles estão detendo pessoas que têm status legal, green cards, vistos de estudante, nas ruas das cidades. E muitas vezes os expulsando, deportando-os para lugares como essa prisão em El Salvador ou esses centros de detenção draconianos espalhados pelo sul. Então o ICE está sendo rapidamente transformado em uma espécie de esquadrão de choque, uma força paramilitar onde ninguém tem proteção. E novamente isso é característico de qualquer regime autoritário. Você vê o mesmo. Modi fez a mesma coisa, claro, na Índia, mas Sisi também fez isso no Egito e em muitos outros lugares. Quero dizer, esse empoderamento dessas forças paramilitares, em essência, essas forças paramilitares descontroladas que não prestam contas a ninguém e podem aparecer na sua porta, mesmo que você tenha status legal, e te colocar em um carro sem nunca se identificarem. E de repente você está em um centro de detenção na Louisiana. Sim, esse orçamento militar, o orçamento do ICE, é metade de todo o orçamento militar da Rússia. E haveria apenas alguns poucos países cujo orçamento militar total ultrapassaria 30 bilhões de dólares. Você mencionou a mídia. Seria útil se você pudesse detalhar como a mídia está se rendendo, porque sabemos que no campo da política externa, e temos discutido isso, a mídia cria narrativas sobre o Irã, sobre a Palestina e assim por diante.
No âmbito doméstico, como você acha que a grande mídia ajudou Trump? Porque Trump e a direita, uma de suas narrativas é que a grande mídia está contra eles. E se alguém lê o New York Times, o Washington Post, os jornais que geralmente são considerados liberais, eles não são necessariamente muito simpáticos ao Trump. Mas será que existe alguma estrutura maior nas formas como ela se rende, eu me pergunto. Bem, a mídia, o novo modelo de mídia, é que as entidades de mídia estão segmentadas. Elas atendem a um determinado público. O New York Times, a National Public Radio, da qual o governo Trump cortou o financiamento, MSNBC, são essencialmente órgãos do Partido Democrata. O público deles, sabemos por pesquisas, acho que no caso do New York Times, cerca de 94-96% dos leitores se identificam como membros do Partido Democrata. Então eles atendem esse público. E claro, o mesmo acontece com a direita, com a Fox, a Breitbart ou esses outros canais. Tem uma segmentação da mídia. E isso, eu trabalhei para o New York Times. Poderíamos passar um programa inteiro criticando o New York Times, mas isso mudou o cenário da mídia. Você não está mais tentando alcançar um público amplo. Está tentando alimentar os desejos de notícias de um determinado grupo demográfico. E assim, por exemplo, quando Trump foi eleito pela primeira vez, o número de assinantes digitais no site do New York Times disparou. Quero dizer, foi um aumento enorme. Mas eles sabem, por meio de pesquisas, que a maioria dessas pessoas odeia o Trump e que procuram veículos como o New York Times, basicamente, para ajudar a derrubar o Trump. Bem, eles alimentaram isso. Alimentaram por 2 anos a fantasia do Russiagate de que, de alguma forma, Trump era um agente russo. Isso tudo era mentira. Eles fizeram esse podcast ridículo, chamado The Caliphate, com um impostor que afirmava ser membro do ISIS, e alimentaram todos os estereótipos possíveis contra muçulmanos, incluindo, em certo momento, eu venho do Oriente Médio, então sabíamos que era absolutamente absurdo, crucificar pessoas em cruzes e esse tipo de coisa. Desde que o genocídio começou em Gaza, eles têm amplificado servilmente a narrativa sionista, incluindo a acusação falsa de que houve agressão sexual generalizada em 7 de outubro contra israelenses, etc, etc. Mas eles não pagam nenhum preço por isso, porque é o que o público deles quer ouvir. Da mesma forma que a Fox News não paga nenhum preço por espalhar suas próprias teorias da conspiração e fantasias. E claro, isso faz sentido comercialmente, mas é um golpe mortal para o jornalismo. E assim, a mídia, porque basicamente se fragmentou em entidades em guerra, inimigos ideológicos, as acusações que Trump faz contra o New York Times, contra a MSNBC ou até mesmo contra a NPR de serem hostis, não estão incorretas, estão corretas. E a mentira por omissão ainda é uma mentira. Era certamente sabido pela maioria dos repórteres em Washington que Biden tinha um declínio cognitivo severo, mas eles encobriram, ou não investigaram, ou não reportaram porque são partidários. Estou falando de veículos como o Times. Because they're partisan. I'm talking about organs like the Times. And so, yeah, that fragmentation of the press. Então, sim, essa fragmentação da imprensa e a incapacidade da imprensa, não é um termo que eu goste, de ser imparcial, mas de relatar honestamente sobre ambos os lados do espectro político, desapareceu. Então, se você critica o Trump, geralmente está protegendo o Partido Democrata e vice-versa. E isso é realmente perigoso, porque é por isso que a imprensa tem tão pouca credibilidade e com razão. Quero dizer, você pode voltar até o conteúdo do laptop do Hunter Biden sobre o qual o New York Times estava escrevendo que era, propaganda russa. Não havia nenhuma base factual para essa afirmação. E claro, era mentira, mas eles precisavam desacreditar aquilo para eleger o Biden. Então, é isso que aconteceu com a imprensa. E isso, na verdade, alimentou esse tipo de avanço autoritário. Porque o jornalismo,
e eu vejo o jornalismo como uma forma de responsabilizar o poder, não importa quem esteja no poder, está definhando e morrendo, exceto talvez por alguns poucos de nós nas margens do cenário digital. Quero dizer, eu vim do mainstream. Eu costumava trabalhar no mainstream, passei 15 anos no The New York Times, trabalhei para a National Public Radio. Eu venho desse velho... Sim, ok, muitas vezes era uma relação desconfortável com editores que achavam que eu era um problema para a administração, mas pelo menos havia espaço para repórteres como eu. Esse espaço não existe mais. Da última vez que conversamos, não diante das câmeras, mas nos bastidores, também discutimos o espaço digital. E me pareceu que você não estava muito otimista nem mesmo em relação ao espaço digital, que nós dois, de certa forma, compartilhamos. Você falou sobre como os algoritmos impulsionam certos tipos de conteúdo, e então os criadores de conteúdo têm essa tendência de persegui-los, acabando por abrir mão da diversidade ou de materiais de qualidade. Então, fico curioso se você poderia compartilhar suas reflexões, agora que faz parte desse espaço, que de certa forma traz análises úteis, mas também enfrenta limitações severas em termos de definir a narrativa ou, enfim, todas aquelas questões que você me mencionou. Se puder compartilhar um pouco desses pensamentos. If you could share some of those thoughts. Bem, o maior problema é que há muito pouca reportagem. A reportagem é, você sabe, eu fiz isso por muito tempo, é cara. Quer dizer, eu cobri a Al-Qaeda. Eu estava baseado em Paris depois do 11 de setembro. Cobri a Al-Qaeda na Europa e no Oriente Médio, não na Alemanha, porque não falo alemão, mas falo árabe, francês e espanhol. Então fiz isso em todos os outros lugares. E acho que ao longo de um ano escrevi 5 matérias, quer dizer, algumas dessas matérias tinham 5.000 palavras. Eram reportagens investigativas sobre a Al-Qaeda. Eu diria facilmente que, incluindo meu salário, o The New York Times gastou, sabe, 300 mil, 400 mil dólares com isso. Bem, isso, especialmente com jornalismo investigativo, é trabalhoso, é caro e exige habilidades. Quero dizer, é claro que leva anos para se tornar um bom repórter investigativo. É isso que me preocupa, que sim, você pode conseguir bons comentários. Eu faço isso e me saio bem no meu Substack e no meu canal do YouTube. Mas, felizmente, posso contar com décadas de experiência em reportagem, então não sou um novato. Passei 20 anos no exterior. Eu entendo o Oriente Médio. Claro, linguisticamente posso me comunicar em árabe. Mas me preocupa que a própria reportagem seja uma vítima, em primeiro lugar. Em segundo lugar, essas plataformas são monetizadas. Eu faço um trabalho quase constante sobre o genocídio, mas esses programas geralmente são desmonetizados pelo YouTube, então não posso ganhar dinheiro com eles. Bem, se você está tentando ganhar dinheiro e se sustentar, então eu não faço isso, mas o seu incentivo seria parar de fazer programas sobre o genocídio e fazer programas sobre outra coisa, como o Epstein, que pode ser monetizado. E aí você tem os algoritmos. Sabe, essas plataformas de mídia são controladas por grandes corporações que estão integradas ao aparato de segurança nacional, sem dúvida. Eu tinha um programa na RT América, Russia Today. Era focado em imperialismo, capitalismo, partidos alternativos, ativistas anti-fracking, Black Lives Matter, esse tipo de coisa, e nada sobre a Rússia. Mas assim que eles fecharam a RT nos Estados Unidos, o YouTube sumiu com o arquivo de 6 anos dos meus programas. Eles desapareceram, sumiram. Isso é uma indicação do poder punitivo que essas plataformas digitais têm. E elas usam esse poder, usam com algoritmos. Quero dizer, chega a ser quase engraçado. Na minha conta do X, antigo Twitter, ela nunca passa de 270 mil. Você ganha novos seguidores e depois eles somem. Algum algoritmo, por um tempo era tipo, não sei quanto está agora, 272 mil, mas fica ali. O algoritmo claramente determinou que já é o suficiente. E isso é perigoso, porque à medida que as coisas ficam mais extremas, à medida que essas instituições sofrem mais pressão, elas são entidades que visam o lucro. É para isso que existem.
E se vozes como a minha ou a sua se tornarem um obstáculo para o acúmulo de lucros, eles não hesitarão em nos silenciar. Esse é o meu maior receio em relação ao espaço digital. O governo Trump, como todos os sistemas autoritários, está travando uma guerra contra a imprensa. Eles acabaram de banir o Wall Street Journal, porque o jornal publicou uma foto que Trump aparentemente desenhou para o aniversário de 50 anos do Epstein. E não deixam a AP entrar na sala de imprensa porque eles não se referem Trump mudou o nome do Golfo do México para Golfo da América. Quero dizer, é mesquinho e tolo, mas também é perigoso. Nós não controlamos essas plataformas digitais, e as entidades corporativas que controlam não são nossas amigas. E esse é o meu maior receio. I agree. One more question on domestic front, and then I Mais uma pergunta sobre o cenário doméstico, e depois quero encerrar com um pouco de discussão sobre política externa. Você abordou as notícias sobre os arquivos Epstein e escreveu sobre isso. Queria te perguntar, por que você escreveu sobre isso? Li um dos seus textos, e você termina dizendo, parafraseando, que aqueles envolvidos nesse esquema exploram não só mulheres e meninas menores de idade, mas todos nós, e que isso reflete a classe dominante. Então, se você puder explicar por que decidiu acompanhar ou escrever essa história, e o que isso significa também para o nosso público global. Talvez nos dê um pouco de contexto sobre o que é isso. Bem, porque esse tipo de abuso, mais uma vez, atravessa linhas partidárias. Então você vê o sectarismo dentro do cenário midiático em relação à questão Epstein. Você tem a Fox News defendendo Clinton, e o New York Times e a CNN usando isso para atacar Trump. Mas, na verdade, Clinton está tão profundamente envolvida no esquema de pedofilia quanto Trump. Todos eles estavam. E esse é o outro ponto. Trump faz parte desse clube. Todas essas pessoas que achavam que ele iria desmontar o Deep State, inclusive liberais ingênuos, simplesmente não entendiam quem Trump era ou de onde ele vinha. É isso. E trata-se de como todo um sistema, incluindo o FBI, foi usado para acobertar. Porque Epstein tinha câmeras, sabemos disso, instaladas em suas residências em sua ilha particular, Little St. James, e sua mansão em Nova York. E quando o FBI, depois que ele foi preso, arrombou um cofre, que era do tamanho de um armário, havia todo tipo de discos com nomes, tipo jovem, mas nome redigido. Então sabemos que não era só o Epstein que essas eram gravações, e eram discos rígidos. Isso era ouro para chantagem. Depois vem a especulação. Ele acumulou bastante dinheiro e ninguém conseguia entender direito porque as pessoas davam dinheiro para ele. Bem, talvez fosse por causa de uma possível chantagem. Havia conexões claras com Israel, quero dizer, a namorada dele, Ghislaine Maxwell, e evidências bastante fortes de que o pai dela, Robert Maxwell, trabalhou para o Mossad. Mas tudo isso sumiu. O cofre foi esvaziado. But all of that stuff vanished. The safe was cleaned out. It's sitting in the vaults of the FBI. Nobody's seen it. Está guardado nos cofres do FBI. Ninguém viu. E as pessoas não vão ver porque aparentemente Trump aparece em todo o material. Michael Wolff, que escreveu a biografia de Trump, afirma que Epstein lhe mostrou várias fotos de Trump com essas meninas menores de idade. Estamos falando de meninas de 13 e 14 anos, sabe? Sentadas nuas no colo dele, esse tipo de coisa. E houve também uma declaração juramentada apresentada por uma mulher. Ela usou um pseudônimo, mas afirma que quando tinha 14 anos, ou 13, não me lembro, foi forçada a fazer sexo oral e masturbação em Trump, junto com outra menina de 13 anos. Depois, ela foi comprada, como costuma acontecer nesses casos, assinou um acordo de confidencialidade e desapareceu. Mas isso não é só sobre o Trump. É toda a classe dominante. Eu fiz uma entrevista com Nick Bryant. Ele divulgou os registros de voo e obteve o Black Book, o famoso Black Book, e o publicou. Ele já divulgou mais material como jornalista do que Pam Bondi já divulgou. E não sei, já tem quase 1 milhão de visualizações no YouTube, mas acho que é porque não estou usando isso como arma para atacar uma facção política ou atacar o Trump,
mas sim falando a verdade, que é que todos fazem parte do mesmo clube. Democratas e republicanos, e claro, bilionários como Wexner e Bill Gates, e celebridades, todos fazem parte do mesmo clube do qual Trump foi um dos membros fundadores. Por isso é importante. É uma janela para a depravação da classe dominante. Deixe-me mudar para a política externa. E se pudermos começar com Gaza, minha percepção é que estamos vendo uma mudança. Antes havia uma pretensão, pelo menos vinda de Tel Aviv, de que eles tinham algum objetivo militar, que muitas vezes era expresso nessa frase batida de desarmar ou acabar com o Hamas. Claro que isso, na minha opinião, nunca foi justificado, porque todo tipo de atrocidade foi cometido em seu nome. E o Hamas, no fim das contas, goste-se ou não, faz parte de um movimento de libertação nacional. Mas ainda assim, essa pretensão existia. But nevertheless, that pretense was there. But what I see now, when I read statements after statements... Mas o que vejo agora, ao ler declarações atrás de declarações de políticos israelenses de todas as vertentes, e não apenas de Smotrich ou Ben-Gvir, é que a política oficial, embora não declarada, parece ter mudado de um objetivo militar para uma limpeza étnica pura, já que a maior parte da população foi reduzida à cidade de Gaza e a alguns campos de refugiados no centro de Gaza, com todo o sul sendo empurrado para o oeste em direção à faixa de Al-Mawasi, na costa. Como você descreveria o que Israel está fazendo em Gaza neste momento? Sim, seu ponto está correto. Isso aconteceu depois de 2 de março, quando cortaram toda a comida e ajuda humanitária. Bem, não existe justificativa militar para isso. Nesse sentido, se alguém ainda acreditava em alguma das mentiras que Israel estava espalhando sobre tentar derrotar o Hamas ou esse tipo de coisa, isso foi desmascarado. Quero dizer, não há como negar. Isso é a instrumentalização da fome, que agora atingiu proporções muito dramáticas. Não só as pessoas estão morrendo de fome, mas os médicos não conseguem trabalhar porque não têm o que comer. Jornalistas não conseguem trabalhar porque não há comida. Eles estão fracos demais. Então, não há justificativa militar para isso. Mas este é o último capítulo do genocídio. É o último capítulo de todos os genocídios. Você pode perguntar aos 3 milhões de indianos que morreram na fome de Bengala em 1943, ou aos armênios, ou aos Herero e Namakwa na Namíbia sob ocupação alemã, ou até mesmo em Srebrenica. Quero dizer, você corta o alimento, é isso que se faz. Na Bósnia, onde cobri Srebrenica, esse é o desfecho natural de todos os projetos genocidas. Mas nesse ponto sim pode-se dizer que há uma justificativa militar para isso. E então, é claro, eles muito cinicamente e sadicamente usam pacotes de comida irrisórios como isca para atrair palestinos famintos e desnutridos para o sul, para colocá-los em campos de concentração cercados. Eles precisam ser inspecionados militarmente para poder entrar. Concentration camps, they have to be vetted militarily in order to get in. Initially 600,000, they're talking of putting all 2 million. Inicialmente 600 mil. Eles estão falando em colocar todas as 2 milhões de pessoas lá dentro. E então elas vão ficar lá apodrecendo até que Israel encontre uma maneira de deportá-las. E claro, a destruição da sociedade civil, isso sempre fez parte do plano. E é por isso que sempre atacaram a polícia, destruíram todas as universidades, destruíram a classe intelectual, miraram em jornalistas, miraram em médicos e criaram esse tipo de inferno na Terra. Tudo isso é intencional. Então, neste ponto do projeto genocida, não se pode fazer um argumento militar para esse tipo de medida. Eu diria que, depois de 2 de março, os subterfúgios que Israel usava para mascarar seu genocídio foram abandonados. Mas Israel sabe muito bem que não haverá intervenção. But Israel knows very well that there will be no intervention. The United States will continue to supply it. I think about 80%. Os Estados Unidos continuarão a fornecer isso. Acho que cerca de 80% de todas as munições vêm dos Estados Unidos. As ditaduras árabes, com exceção do Iêmen, o Iêmen é o único país que tentou de fato interromper o genocídio, mas a colaboração com a Jordânia, com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes Unidos, você estabelece uma ponte terrestre. Eu estive lá. Estive na Jordânia no verão passado
vendo literalmente centenas de caminhões atravessarem a ponte King Hussein em direção a Israel para entregar seus vegetais, suprimentos de consumo e tudo mais que não estava chegando com regularidade devido à interrupção do transporte marítimo pelos iemenitas. Mas isso foi, você sabe, esse é um projeto abraçado pelos próprios regimes árabes. Então, tirando uma intervenção externa, neste momento, a única resposta que eu diria ser moral seria coercitiva, no sentido de enviar navios da marinha turca e de outras marinhas para romper o bloqueio e impor uma zona de exclusão aérea sobre Gaza. Foi isso que aconteceu no norte do Iraque, eu estava lá, cobri isso. Quando o regime iraquiano foi atrás dos curdos, com um potencial genocídio. Então as forças iraquianas foram empurradas para baixo do paralelo 38 e houve uma zona de exclusão aérea. É exatamente isso que deveria ser feito com Gaza, mas não vejo isso acontecendo. Eu não acho que a Turquia vai confrontar Israel. Quero dizer, ela nem está confrontando na Síria, da qual recentemente se tornou uma espécie de patrona. Israel está acumulando cada vez mais terras e controle do espaço aéreo, e a Turquia está basicamente cedendo isso, mesmo tendo investido nesse projeto por tanto tempo na Síria. Você mencionou que está escrevendo um novo livro sobre Gaza e que conseguiu entrevistar palestinos no Egito. Se puder nos contar um pouco sobre isso, dar algumas prévias sobre o que descobriu enquanto conversava com os palestinos. Então eu lancei um livro chamado Um Genocídio Anunciado, que tenta contextualizar o genocídio. Lembre-se, passei muitos meses da minha vida em Gaza ao longo de 7 anos. Na verdade, eu morei em Gaza. Então é algo que conheço muito bem. Mas este livro é diferente. Estou fazendo ele com um cartunista, Joe Sacco, que escreveu notas de rodapé em Gaza e Palestina. E nós entrevistamos palestinos de Gaza que estão exilados no Egito e estamos usando as vozes deles para reconstruir o que aconteceu no local. Não estamos entrevistando nenhum oficial, seja palestino, israelense ou qualquer outro. Isso é de baixo para cima. Fizemos uma matéria para Harper's Magazine há cerca de 2 décadas, chamada Um Diário de Gaza, onde moramos em um campo de refugiados. Khan Yunis, aliás, foi apagada. Não existe mais. Nós vivíamos no campo de refugiados e apenas escrevíamos, dia após dia, como era a vida dos palestinos, incluindo, é claro, ver crianças sendo provocadas por soldados israelenses, em árabe. Sabe, eu ouvia essas palavras em árabe, tipo, vem, vem. E então eles começavam a dizer até palavrões e coisas assim. E então as crianças pequenas, estamos falando de crianças de 9, 10 anos, pegavam pedras e jogavam em direção ao jipe blindado. E os israelenses viram que eu estava lá. Os soldados israelenses desceram e atiraram nelas. Em alguns casos mataram, em outros feriram. Então foi isso, não esperávamos ver isso. Aconteceu em um dos dias em que estávamos lá. Eu só queria mostrar como era a vida ali no local. E é isso que estamos fazendo agora, vivendo sob o genocídio. Então o primeiro capítulo se chama Primeiro Dia e depois Fuga. E é isso que o Joe está desenhando e eu estou escrevendo. Porque não queremos que essas histórias se percam. Todo projeto genocida é sobre apagamento. Não apenas o apagamento de um povo, mas o apagamento de uma cultura. O apagamento de sua história. O apagamento de suas histórias. E isso, sabe, tenho certeza de que vamos perder muito dinheiro com isso. Meu editor, a Simon & Schuster, me disse para nem mesmo escrever uma proposta. Eles não querem ver. Eles não querem lidar com a controvérsia. Mas acho que nós dois, o Joe passou muito tempo em Gaza, eu passei muito tempo em Gaza, e sentimos que é uma espécie de imperativo moral que pelo menos as histórias que registramos não se percam na história. Que elas sejam preservadas, arquivadas e publicadas.
Tenho quase certeza de que isso não é central para o livro que você está escrevendo, porque, como você disse, seu interesse está mais em capturar o cotidiano de quem vive sob genocídio e limpeza étnica, e o que significa registrar essas experiências nas vozes daqueles que conseguiram escapar. Mas eu fiquei curioso. Você chegou a perguntar a eles sobre o que pensam das diferentes facções políticas dentro de Gaza, principalmente o Hamas e a Jihad Islâmica, mas também a Autoridade Palestina, SCAD. Caso seja relevante, você chegou a perguntar o que eles pensam sobre essas organizações? Sim, claro. Então é uma mistura. Quero dizer, entrevistamos pessoas que apoiavam o Hamas, entrevistamos pessoas que odiavam o Hamas. Todo mundo odeia a Autoridade Palestina. E isso é meio que, é basicamente uma força policial colonial, na verdade. É isso que ela faz, completamente corrupta. E quero dizer, você tem facções armadas da Autoridade Palestina se juntando aos israelenses em ataques contra Jenin, quero dizer, contra a resistência em Jenin. Então, sim, a Autoridade Palestina está completamente desacreditada. Há muita raiva em relação ao Hamas. O Hamas é muito... E eu conheci um dos cofundadores do Hamas, Dr. Abdulaziz Rantisi, relativamente bem. E depois que ele foi assassinado junto com seu filho em um carro, conheci seu sucessor, Nizar Hayyan, que depois foi assassinado por Israel em sua casa com toda a família. E eu estive nas casas deles e os conhecia. Eu vejo isso como um movimento de libertação nacional, mais enraizado de uma perspectiva islâmica fundamentalista, do tipo Irmandade Muçulmana. Um grande número de palestinos é secular, então, pelo menos não são fundamentalistas, não. Por causa disso, o Hamas tendia a se agrupar em torno das mesquitas. Era um grupo fechado. E acho que havia um desconforto claro pelo fato de o Hamas conseguir se abrigar em túneis enquanto a população era massacrada na superfície. Isso ficou evidente. Mas sim, entrevistamos pessoas que provavelmente eram membros do Hamas ou familiares deles. Eles não disseram abertamente, mas tenho quase certeza de que tinham fortes ligações com o Hamas. E entrevistamos pessoas que simplesmente odiavam o Hamas. Então, é uma mistura, o que é bom porque tudo vai para o livro. Não escrevemos propaganda. Somos jornalistas, escrevemos o que ouvimos e escrevemos o que vemos. Existe um segmento legítimo, ou um segmento bastante significativo, da população palestina em Gaza que está bastante irritado com o Hamas. Quero te perguntar um pouco sobre o Irã, já que muitos de nós acreditamos que isso é apenas uma pausa temporária. Se isso vai resultar em uma guerra ou não, é difícil dizer, mas a escalada está definitivamente em andamento e provavelmente continuará por muito tempo. O presidente Raisi deu uma entrevista hoje à Al Jazeera, dizendo que eles não vão recuar em seu programa nuclear e que estão prontos para lutar contra Israel e, indiretamente, contra os Estados Unidos. Que eles não mencionam, porque ninguém quer comprar briga com os Estados Unidos. O que você acha sobre o motivo dos Estados Unidos terem bombardeado os 3 locais, Natanz, Isfahan e Fordow? E o que os Estados Unidos querem do Irã neste momento? And what does the United States want from Iran at this stage? Eu não sei se os Estados Unidos sabem. Israel quer basicamente incapacitar o Irã da mesma forma. Lembre-se, Israel acabou de transformar o Líbano em um estado falido. Podemos voltar aos anos 80. E assim há apenas campanhas de bombardeio periódicas ou esporádicas, incursões e ataques ao Líbano. E Israel está realmente no sul do Líbano agora, e eles não vão se retirar. Eles estão praticamente às portas de Damasco. Eles também não vão se retirar de lá. Você adiciona Gaza, e provavelmente a Cisjordânia, e está vendo a criação desse sonho da grande Israel, Israel expandido. O que eles querem fazer com o Irã é o que fizeram com o Líbano, o que fizeram com a Síria, que é basicamente atacá-lo periodicamente para mantê-lo incapacitado. Então, após a tentativa de derrubar o regime Assad, você viu todo tipo de base militar na Síria sendo atacada. Claro, acabamos de ver o Ministério da Defesa em Damasco ser bombardeado por causa do conflito com os drusos.
Essa é a ideia. É por isso que eles decapitaram grande parte da liderança. O sonho deles é a mudança de regime. Não acho que isso seja realista, mas esse é claramente o objetivo deles. Trump entrou nesse projeto porque é um idiota bombástico e pôde dizer que obliterou o projeto nuclear. Mas sim, você está certo. Isso está longe de acabar. É um processo. É o tipo de processo que nós, que cobrimos o Oriente Médio, vimos Israel realizar com países como o Líbano por décadas. E eles querem expandir essa capacidade de atacar o Irã à vontade para mantê-lo desequilibrado. Então sim, você está certo. E claro, quero dizer, eles não destruíram, aparentemente não destruíram. Talvez tenham atrasado, mas não destruíram o programa de enriquecimento. Quero terminar te perguntando um pouco sobre a relação entre os Estados Unidos e a Rússia, porque se havia alguma esperança razoável em relação ao Trump, era nesse ponto. Quero dizer, muita gente não tinha essa esperança. Eu mesmo era muito cético quanto a isso, mas algumas pessoas diziam isso. Sabíamos que Trump nunca faria nada em relação à Palestina. Trump nunca faria nada em relação ao Irã. E suas políticas domésticas eram horríveis, mas achávamos que Trump seria sincero em reformular a antiga hostilidade entre os Estados Unidos e a Rússia. E por extensão, eles achavam que isso teria um impacto positivo na Ucrânia, porque em última análise, isso impediria o massacre da Ucrânia, para o qual ela está caminhando. Qual é a sua leitura sobre o que aconteceu com esse tipo de esperança? Em primeiro lugar, você compartilhava essa esperança, ou o que aconteceu basicamente? Porque me parece que a janela para a normalização das relações entre os Estados Unidos e a Rússia se fechou. Sim, mas isso é por causa do Putin, não por causa do Trump. Quero dizer, o Trump claramente admira o Putin. Putin é o tipo de modelo, quero dizer, a diferença entre uma figura como Modi ou uma figura como Putin é que eles são realmente inteligentes, o que provavelmente os torna mais perigosos, mas o Trump é um bufão. Mas esses, especialmente o Putin, sabe, esse é o modelo. Ele admira esse tipo de, entre aspas, homem forte no poder. Mas o Putin não estava jogando esse jogo. Então acho que as aspirações do Trump de construir uma aliança com o Putin e a guerra na Ucrânia não eram falsas. Acho que ele falava sério, mas o Putin não se importa porque ele está vencendo a guerra. Quero dizer, numa guerra de atrito, todos nós que já cobrimos guerra, entendemos que não havia como a longo prazo a Ucrânia conseguiria expulsar a Rússia. Agora, eles fizeram a Rússia sangrar, sem dúvida, mas a Rússia pode se dar ao luxo de sangrar e a Ucrânia não. Então é isso. Mas não, acho que essas aspirações eram reais da parte do Trump. Então isso provavelmente significa que esse conflito vai continuar. E talvez nem seja justo chamar isso de um conflito congelado, porque a Rússia provavelmente vai continuar se expandindo cada vez mais para o oeste. O que eles estão chamando de zona de amortecimento em relação ao Ocidente provavelmente está se expandindo. Quero dizer, pode ser que pare em algum momento se a OTAN começar a enviar mais armas. Mas o que você acha que será o futuro desse conflito? Sim, bem, a Ucrânia sempre foi a zona de amortecimento com o Ocidente. E é por isso que você sabe, todo líder russo desde Gorbachev disse não expandam a OTAN. Quero dizer, a Rússia tem um trauma histórico. 3 vezes eles foram invadidos pela Ucrânia. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e depois voltando até Napoleão. Então você sabe, a decisão de basicamente incorporar a Ucrânia à OTAN foi percebida em todo o espectro político na Rússia como uma ameaça. E eu entendo isso. E como o ataque ao Irã, quero dizer, foi o Trump quem rasgou o acordo nuclear com o Irã que o Irã estava cumprindo. A Rússia pediu repetidamente que a Ucrânia, por ser um país grande, por fazer fronteira com a Rússia e por sua experiência histórica, não fosse incorporada à OTAN. E claro, em 1989, quando a Alemanha foi reunificada, isso aconteceu com a aquiescência da União Soviética, de Gorbachev.
E eu estava lá, cobri esse momento. Eu estava na sala com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Hans-Dietrich Genscher, e o secretário de Estado dos Estausa, James Baker. E essas promessas foram feitas a Gorbachev. Não expandiremos a OTAN além das fronteiras de uma Alemanha unificada. E os Estados Unidos, com o colapso da União Soviética, imediatamente sentiram que a Rússia era um estado fraco, que não contava, e que eles criariam um mundo unipolar. E claro, havia bilhões de dólares a serem ganhos com a venda de armas para a Polônia e a Tchecoslováquia, ou agora a República Tcheca, e em todos os outros lugares. E eles ignoraram isso. Mas qualquer pessoa que cobria a Europa Oriental entendia que isso estava provocando Putin. Eu não defendo a invasão, mas novamente ela foi completamente desnecessária. E o governo russo repetidamente exigiu que a OTAN parasse. Quero dizer, o que os Estados Unidos fariam se, por exemplo, a União Soviética, o Pacto de Varsóvia, incorporasse o México? Como reagiríamos? Como reagiríamos se a China começasse a enviar seus navios de guerra para cima e para baixo na costa da Califórnia? Então, essas provocações que os Estados Unidos realizam deliberadamente meio que passam despercebidas pelo público americano. Mas elas nos empurram para uma guerra desnecessária. A maioria das guerras é desnecessária, mas esta é uma guerra desnecessária. E agora que a Rússia está vencendo, ela não está recuando. Sim, por que eles fariam isso? Sim, claro. Última pergunta. Eu não tinha planejado, mas como conseguimos cronometrar muito bem a entrevista, queria saber se você viu esse debate do Jubilee com o Mehdi Hassan. Mas eu queria destacar uma coisa e te perguntar. Teve um momento em que um cara disse, eu quero uma teocracia, e é uma teocracia cristã. Isso realmente chocou muita gente fora dos Estados Unidos, dado quão descarado ele foi sobre esse fundamentalismo religioso, fascismo, chame como quiser. E estou dizendo isso como um indiano que já conheceu vários nacionalistas hindus. Ainda assim, nem eles são tão descarados a ponto de dizer, queremos uma teocracia hindu. Quero dizer, eles sempre diziam, precisamos de democracia, e assim por diante, mas temos que manter os muçulmanos sob controle. Mas isso foi extremamente descarado. Você escreveu um livro sobre fundamentalismo cristão. Gostaria de saber o que você pensa sobre o quão disseminado esse tipo de pensamento está nos Estados Unidos. Isso está à margem? Essa pessoa representa algo extremamente marginal e não deveríamos nos preocupar? Ou é algo muito presente nacionalista branco? Bem, isso se tornou algo comum. Antes era algo marginal. Quero dizer, Trump não tem ideologia além de, você sabe, acumular o máximo de dinheiro possível para si e para sua família, o que, claro, é clássico. Orban faz o mesmo na Hungria. Então, esse vazio ideológico é preenchido pela direita cristã. E eu, como formado em seminário, escrevi um livro chamado Fascistas Americanos, a Direita Cristã e a Guerra contra a América, porque eu os vejo como um movimento fascista da mesma forma que o ISS e MOD são fascistas. Quero dizer, eles têm suas origens. O ISS tem suas origens, acho, no fascismo italiano, se me lembro corretamente. Mas o mesmo vale para a direita cristã. Eles exaltam Carl Schmitt, que foi o principal jurista do regime nazista. Rosas Rushdoony, que foi um simpatizante nazista, escreveu uma obra fundamental. Quero dizer, Clarence Thomas, o juiz da Suprema Corte, cita esse livro em seu site como um dos mais influentes que já leu. Então sim, o fascismo sempre se apresenta disfarçado com trajes nativos ou indígenas. É por isso que ele se veste com roupas hindus na Índia, e é por isso que se apresenta como cristianismo nos Estados Unidos. Mas sim, a direita cristã, ou esses fascistas cristãos, tiveram um papel enorme na formulação das políticas do Projeto 2025. E claro, um dos focos é destruir o Departamento de Educação, porque eles querem vouchers do governo para criar as chamadas escolas cristãs. Então sim, eles são uma força poderosa.
provavelmente representam, eu diria, um quarto do país. Mas isso não importa. Eles receberam todo tipo de cargos, especialmente na Suprema Corte, pelo governo Trump, e vão fornecer a base ideológica, se quiser, para o autoritarismo. E Trump sabe, quero dizer, seria difícil encontrar alguém que menos exemplifique uma vida cristã do que Trump. Mas Trump vai se tornar o veículo. Eles entram e oram por ele no Salão Oval. Então, sim, é uma força muito, muito perigosa. Está em ascensão dentro do sistema político americano. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, Chris. Valeu. Thanks. Obrigado por me restar. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.